Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Aqui temos tudo sobre o Glorioso. Esse é o segundo conteúdo de hoje. Temos a ESPN, temos um pouco de rock bola. Cara, o saudoso rock ou pop bola. Lembrando da sua época aí, a sua idade, você pegou ou o rock bola na Rádio Cidade ou o pop bola na UFM, na Mix, na Jovem Pan, etc. O rock bola aqui, um trechinho falando sobre o fogão também. Temos vários canais, temos papo de craque, tudo sobre fogão para você na mídia tradicional, no YouTube, onde você quiser, aqui no canal você tem. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Bora pro vídeo, pessoal! Você se lembra bem que no ano passado, na reta final do Brasileirão, a essa altura, assim mais ou menos, o Botafogo já tropeçava. Começava ali uma série de tropeços. Agora, o time se mostra confiável a ponto de ter feito o resultado da rodada batendo o Atlético Paranaense, mesmo o Atlético descendo a ladeira, fora de casa em Curitiba, vitória importantíssima com esse gol do Igor Jesus. Não, deu uma largada 1-0, né? Contra o Atlético Paranaense. E acabou. E aí um abraço pro gaiteiro, como se fala no Rio Grande do Sul, né? O Botafogo jogou melhor. O Botafogo teve mais oportunidades, criou outras possibilidades de fazer o gol. O time do Atlético Paranaense tem muitas deficiências. 9 jogos sem vencer. Tem muitas deficiências de marcação. Sem o Fernandinho, parece que o time não tem conteúdo de marcação. O time se perde completamente na marcação. Dá muitas possibilidades de ataque para o time adversário. Só você vê nos melhores momentos aí como é que a coisa se desenhou. Nós já vimos o primeiro tempo, agora você já está vendo o segundo tempo, né? Como é que a coisa se desenha para o Botafogo. Você vai ver um lance ou outro do Atlético Paranaense, às vezes nem faltando contundência, sem um pouco mais de presença, falta poder de marcação, falta poder ofensivo para o time E olha que o time do Atlético Paranaense tem bons centroavantes, né? Mas não consegue jogar. O Mastriani, que para mim é um baita jogador, o Mauro também gosta, para mim o Mastriani sabe fazer gol, não tem feito grandes atuações pelo time do Atlético Paranaense, e o Botafogo fez o resultado. O resultado. Tinha que ganhar, ganhou. Tinha que fazer o trabalho de vencer a partida, ganhou. O Palmeiras, depois a gente vai falar, time moroso, devagar. Tá? O Palmeiras tem sempre muita dificuldade para jogar contra o Bragantino e Bragança Paulista, é histórico, né? Tem muita dificuldade de jogar em Bragança. Mas o time do Botafogo desempenhou o que se esperava dele. Ganhou. O Lúcio, que está aí atrás de você, vai ter agora 12 dias, 15 dias para poder arrumar o time. E batata quente pegou o Lúcio, hein? Muito difícil. O cara estreou contra o Racing na Argentina, já tomou uma lambada. Depois... Não, começou o 0 de jogo. Primeiro lance da partida, rolou a bola, sexta. 18 segundos. Depois pegou o Flamengo no Maracanã e aí ao contrário, ele sofre o gol da derrota no finalzinho. E tinha feito um bom primeiro tempo. Tinha feito um bom primeiro tempo. E me chamou a atenção nesse jogo, e eu até precisava procurar, e esqueci de procurar, por que o Júnior Santos não estava nem no banco de reservas, porque ele já tinha estreado, jogado uns minutos na partida anterior, e ele, para mim, é um grande reforço de última hora. Na hora certa. Na reta final aí, né? O Atlético não tinha Thiago Heleno e o Pablo, que estavam machucados e tal, mas o Botafogo soube se impor e tirou um jejum lá, acho que eram 16 anos sem vencer. O que está chamando muita atenção, né? Aí a gente comentou no começo aí que o Atlético Paranaense tem que se cuidar, apesar de 2 jogos a menos, etc., é que, ao contrário da grande maioria e do que sempre acontece, neste campeonato, o Atlético não está se impondo em casa. Ele ganhou 1 ponto a mais jogando fora de casa do que em casa. Doideira. Que é uma coisa que todos sempre temeram ir lá enfrentar o Atlético, pela torcida que é forte, bonita, faz um gesto que eu gosto, assim, com as mãos, que é para pressionar mesmo os adversários. E até aqui, 1 ponto a mais fora do que dentro de casa. Então, não estou nem falando que muitos iam lá, reclamavam do piso, do gramado, porque é sintético e tal, mas independentemente disso, era um time forte mesmo do Atlético Paranaense, caiu lá, era difícil sair com 3 pontos, e vai agora, consegue até aqui nesse recorte estar com 1 ponto a mais fora do que dentro de casa, isso para mim é uma grande surpresa. A rodada foi espetacular, Nezinho, para o Botafogo, porque
conseguiu abrir mais 2 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder, de 1 ponto para 3. Claro, ainda há uma diferença pequena, levando em conta que na 36ª rodada nós teremos este jogo, Palmeiras e Botafogo, portanto, aqui em São Paulo, no Allianz Parque, e que vai ter um momento que o Botafogo vai ter que dividir as atenções com a semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol. Essa é a hora de dar uma esticadinha, né, Zinho? Sem dúvida. Mas o Botafogo estava aí antes numa tarja diferente, né? Que se era o time mais confiável nesse momento no Campeonato Brasileiro, me mostra ser sim. É um Botafogo que tem uma pontuação até em relação ao Palmeiras pequena, 3 pontos, está em aberto, né? Chance. O próprio Fortaleza também. Acho que até o Flamengo, com essa vitória também, acaba ali querendo criar uma chance. São 8 pontos, né, para o Botafogo. O Botafogo, o ano passado, tinha uma vantagem muito maior. Muito maior. E assim, a gente percebe um Botafogo mais sólido, bem organizado, um time que joga fora de casa, mas busca a vitória. Não é aquele time que vai para jogar no contra-ataque. Assim, muito bem treinado, né? Então, assim, vai ter que se dividir, mas é numa reta final. E aí ganhou novos reforços. O Mauro Naves acabou de falar aí do Júnior Santos. Tem banco de reserva, tem jogadores para o Arthur Jorge buscar soluções. Acho que o Botafogo tem condições de assim, não priorizar só um. Eu acho que assim, você está numa semifinal de Libertadores e você perto de ganhar um título novamente do Brasileirão, administrar esse elenco. Tem elenco para isso. E joga um futebol, para mim, nesse momento. No Brasil, a gente nunca pode afirmar que foi o ano todo, né? Varia muito. Mas, nesse momento, continua sendo aquele time que, pelo menos para mim, me agrada mais. O estilo de jogo, a forma que vai buscar as vitórias. É um time que realmente está mais sólido. Sobre o Júnior Santos, Mauro, dei uma checada aqui, procurei aqui. Ele não foi a esse jogo porque, como ficou muito tempo fora, se recuperando de lesão séria, e o campo do Atlético é sintético, campo mais duro, acharam melhor preservá-lo dessa partida. Faz todo sentido. Você estava falando do ano passado para cá, né? Eu tinha visto num grupo aqui que o Botafogo nessa rodada já estava com 3 pontos a mais do que o ano passado. Eu dei uma checada aqui, não. Botafogo na 29ª rodada do ano passado tinha 60 pontos. E o Palmeiras 50. Era 10 pontos do Palmeiras. Maria. Quem estava entre eles era o Bragantino. O Bragantino fracassou também no ano passado. O vice, nesse momento de outubro, era o Bragantino. Que aí o Caixinha acha que faltou experiência para os garotos. Ele chegou, né? Ir na Vila Belmiro, jogar com o São Paulo, perdeu um jogo que ele não esperava. Não, falaram, o Bragantino, você pode ser campeão. Ele começou a tropeçar. Começou a tropeçar. E aí o Caixinha achou que foi falta de experiência. Mas o Botafogo tinha exatos 60 pontos. Para você ver que a concorrência agora é maior, que a diferença para o Palmeiras, para o próprio Flamengo, o Zinho citou o Flamengo, mas o Flamengo acho que tem um jogo a menos, né? Tem Então, um jogo a menos que é com o Internacional. Então, que aí essa diferença pode diminuir fora. E tal. Então, mas se ele ganha, a diferença diminui e tal. Então, assim, estão apertando mais o Botafogo esse ano do que no ano passado, que eram os mesmos 60 pontos. E ainda assim, o Palmeiras, nesta rodada, gente, com 10 pontos de diferença, acabou chegando na frente. O Palmeiras se fia muito nos 3 pontos que vai disputar contra o Botafogo em casa. Esse jogo, se tiver cabeça a cabeça como agora, na 36ª rodada, vai ser eletrizante. O Palmeiras está pensando... Agora, Pascoal, vai ter que jogar muito mais do que jogou no sábado, né? Sábado o Palmeiras irritou a torcida, né? Vamos falar do campeão brasileiro, Lopes, o Botafogo? Sim. Fogão. Fudeu. Fogão ganhou, né? Fez lá. Eu até nem gostei muito do time do Botafogo, porque a vitória veio, é verdade. O Botafogo jogou bem boa parte do jogo. Foi muito melhor que seu adversário, a verdade foi essa. Mas perdeu muito gol e deu uma sopa pro azar danada. E é totalmente desnecessário, né? Por exemplo, o Botafogo perdeu alguns gols, que é uma parada que precisa ser... Aliás, o Botafogo, os atletas treinam hoje, amanhã entram de folga e só voltam sábado. Eu já vou reclamar aqui, acho um absurdo. Que a quantidade de gols que esse time perde, eles têm que treinar mais do que ficar descansando.
Tá na hora de treinar mais, tá na hora de acertar ali, ó, a moldura, botar pra dentro do gol, porque tá perdendo muito gol. E foi assim, transformou um jogo fácil, um jogo tranquilo, o Botafogo foi absoluto no jogo, e um jogo com fortes emoções, com um finalzinho, principalmente de jogo, com bola cruzada, chute para tudo que é lado, o desespero, porque o Atlético Paranaense está no desespero, e o Botafogo que perdeu gols, até por displicência, desconcentração, talvez, que eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então, fica aqui a minha indignação, porque os caras vão ter folga, né? Os caras vão ter uma folga aí, de, sei lá, 4 dias de folga. Tudo bem, tá uma correria do caramba e tal, mas na outra data FIFA eles já tiveram folga. Vão ter folga agora. E estão perdendo muito gol. Muito gol. Estão criando, que é legal. Estão criando pra caramba. As coisas estão acontecendo, mas tá perdendo muito gol. Talvez pela desconcentração. Talvez. Esse jogo tá meio que ganho aqui. Vamos para. É verdade, pode ser. O jogo estava controlado. Então isso eu não acho legal. Mas o Arthur Jorge tem minha total confiança. Então, assim, eu acredito que ele saiba o que ele está fazendo. E eu confio em você, Arthur Jorge. Mas, em princípio, eu acho péssima a história de se dar mais folga para essa galera que, de novo, está perdendo muito gol. Tem jogadores que eu até falei aqui, agora está todo mundo falando sobre isso, mas eu fui um dos primeiros a falar, sobre isso, que é o caso do Savarino. O Savarino, que é um craque de bola, mas aquele craque invisível, aparece pouco, tem pouca mídia e coisa e tal, mas sempre aparece resolvendo o problema. Quando ele aparece é para resolver o problema, seja com um gol, seja com assistência linda que ele deu para o bom Igor Jesus, convocado, muito bom jogador, o Igor Jesus, inteligente, centroavante como eu era, que sabia fazer o facão, sabe, da diagonal, por trás do costado da zaga, saindo, mas olhando o impedimento para não ficar em posição irregular. O cabelo parecia que você tinha um cabelo Black Power, parecia que o cabelo. Eu só não tinha aquela rapada do lado, que nem era moda na época. Porque não era moda, exatamente, não era moda. Tá aqui. Eu não tinha. Meu cabelo era isso aqui. Olha lá, completo. Era completo. É isso aí. Ele não. Ele o do Igor Jesus só não tem aqui do lado, que aqui em cima é parecido. Aquele então, eu não tinha aquela aerodinâmica, né, irmão? É isso. Então, assim, inteligente toda a vida, dá opção pra caramba, que o centroavante é isso, né? O centroavante, ele dá opção pro meio-campista para deixar ele na cara do gol. E o Igor Jesus faz isso muito bem. Fez isso no gol, o gol foi um golaço, uma bola metida incrível, com efeito, a bola na grama, sabe? Mas ela saindo assim, nossa, pegou no costado da zaga, meteu de perna esquerda. Você vê, centroavante bom é ambidestro. E ele foi lá, meteu de canhota no fundo das malhas do Atlético Paranaense, dando números finais ao jogo. Gostei muito do Savarino. O Savarino é o craque invisível que agora a galera tá começando a... você quer? Você vai ver, Então, parabéns aí ao Arthur Jorge pelo excelente trabalho que vem fazendo do melhor time do campeonato. O Palmeiras, apesar do juiz ter dado 35 minutos de quase um tempo de acréscimo, mas mesmo assim saiu no 0-0 e a diferença que era 1 passou para 3. Mas tudo bem, daqui a pouco passa para 1 de novo, daqui a pouco aumenta para 5, pode diminuir, vai ter, como diz o Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim, porque é o Campeonato Brasileiro. Real é esse campeonato aí, disputa ali até o fim, ponto a ponto, e o Botafogo, com a segurança de um bom futebol apresentado, com a desvantagem, entre aspas, de ter 2 competições ainda, que é o Campeonato Brasileiro e a semifinal da Libertadores, tem ali a sua dianteira, tá ali com o número de pontos. Se for assim até o final, tá ótimo. Então, vamos aguardar, ainda tem um jogo Palmeiras e Botafogo lá no Allianz Parque, que vai ser um jogo complicadérrimo. E o Botafogo com 7 elementos convocados, a galera vai lá para a data FIFA, servir suas seleções, 3, só na seleção brasileira tem 3. Então, é isso, é o Botafogo fazendo jus ao que sempre foi, né? O berço do futebol brasileiro. Luiz Henrique deve ser chamado para a CPI, segundo eu andei lendo por aí, por causa daquele imbróglio que não teve nada lá na Espanha. Os caras completamente malucos.
bagulho foi na Espanha, eles estão chamando o cara aqui. Sendo que o Paquetá também ninguém chamou. Foi na Inglaterra. Acho que é isso aí, a Espanha mais próxima. Eu não sei. Que não tem acusação, os caras investigarem, não deu absolutamente nada, o cara tá jogando futebol normal, mas eles insistem em colocar uma parada na costa. Se eu sou o Luiz Henrique, seus empresários de asseclas, eu boto pra ferrar todo mundo, boto todo mundo na justiça. Se tu é o Luiz Henrique, tu não tava aqui, né? Tava agora tava lá do Chile, representando a seleção brasileira. Eu boto todo mundo, irmão, na vara, eu enfio geral delícia. A vara. Bota todo mundo na vara. Vão responder judicialmente aí. Começar lá pelo O. Começa pelo O. Lá e seus jornalecos lá. Começa por eles. Começarem a incentivar esse tipo de situação. Mas ele que vá lá, se defenda, tomara de verdade que não atrapalhe. Principalmente o Botafogo, mas o futebol brasileiro, em se tratando de seleção brasileira. Alexandre Caramujo, vai daí, garoto. Deixa eu responder o Luiz Felipe Neto aqui. Eu não decretei, não, mano. Eu não decretei nada, não. Quem decretou foi a Federação Espanhola, irmão. A Federação Espanhola não encontrou nada que justificasse qualquer tipo de inquérito. Então, não sou eu que decretei, não. Foi a Federação Espanhola. Não fui eu que decretei. Agora, se você sabe alguma coisa, você entra na justiça, é o seu direito. Ou então vai tomar no cu. Desculpa. Não é possível. Tomar no cu, não, eu exagerei. Meu Deus do céu, ô senhor. Vamos de fogão? Vamos. Rodrigo Brandão, fala, irmão. Não, esse é o hino do Vascão. Deixa eu te falar. O hino do Botafogo, estagiário. Botafogo, tá? Botafogo. Isso, cara. Campeão desde 1907. Aê, garoto, manda bem. 1907. Agora é o Rodrigo Brandão, noticiário do Botafogo. Muito bem, Azevedo. A gente segue repercutindo, né, essa vitória importantíssima do último sábado, 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Vitória que foi importante por dois motivos. O primeiro é que a equipe se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com uma vantagem maior sobre o segundo e terceiro colocados do campeonato, Palmeiras e Fortaleza, que tropeçaram na rodada, e também por ter quebrado um tabu que já durava 16 anos. Por mais que isso não interfira no campeonato atual, é uma escrita que é deixada para trás e que foi quebrada justamente por esse time que vem conquistando resultados e fazendo uma temporada muito boa sob comando do técnico português. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 60 pontos e aumentou a vantagem para 3 sobre o Palmeiras e 5 pontos sobre o terceiro colocado Fortaleza. E a gente vai ouvir o técnico Arthur Jorge falando justamente sobre isso, dessa importância da vitória às vésperas de uma parada longa para as datas FIFA. Vamos ouvi-lo. Era muito importante vencer depois do empate que tivemos na jornada anterior. Era muito importante vencer para podermos termos esta paragem FIFA também em cima de uma vitória, e só assim é que nós conseguimos valorizar aquilo que é o nosso trabalho também, não só em termos de resultados, mas também da quantidade dos jogadores que estamos nesta altura a meter em seleções nacionais. Acho que é destacar também esse facto, diria mesmo que inédito na história do Botafogo, a quantidade de jogadores que temos nesta altura nas seleções, fruto do bom trabalho que tem sido feito, e hoje mais uma vez ganhando para podermos manter a liderança. O resultado que nós conseguirmos será sempre para nós determinante, porque nesta altura somos a única equipa que depende de si própria. Aí, portanto, o técnico português, que destacou que o Botafogo é a única equipe que depende apenas de si para ser campeão brasileiro. E citou também o número de atletas convocados para as seleções dos seus países para a disputa de eliminatórias. Ao todo, são 7 jogadores convocados e mais um para a equipe sub-20, que é o Yarlen. Ele foi convocado para um período de testes com a seleção brasileira sub-20. Além dele, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles na seleção brasileira principal, Bastos pela seleção angolana, Gatito no Paraguai, Savarino na Venezuela, Almada na Argentina, são os outros atletas convocados nesta data FIFA. Os jogadores voltaram aos treinos hoje, apenas um treino regenerativo. Amanhã, novamente, eles farão uma atividade no Espaço Lonier e aí terão 4 dias de folga, de quarta até sábado, retornando aos trabalhos no domingo, na parte da tarde, onde darão início à preparação para a partida contra o Criciúma, dia 18, no Maracanã.
Serão 5 dias de preparação até o confronto contra o Criciúma. E nesses dias, o técnico Arthur Jorge vai puxar alguns jogadores da base para completar o elenco, que ficou desfalcado com essas 8 ausências. É uma oportunidade também de observar os jovens da base do Glorioso. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão. Uma excelente oportunidade. Agora eu vou te falar, hein? A gente fala no lance da data fofa. 4 dias de folga aí na semana, a rapaziada deve estar chateada também. Então, a data FIFA proporciona isso para os não convocados. Pois é. Porque os convocados normalmente voltam mais cansados. Ah, sim, sem dúvida. Vamos analisar aqui, sem querer ser o chato, na verdade quase sempre eu sou o chato, né? Vamos analisar uma situação. O futebol do Luiz Henrique desapareceu desde que ele foi convocado. Concordo com você. Ele voltou da seleção e começou a jogar vários nada depois daquilo. Ele perdeu um gol sábado que... Tem jogado muito mal o Luiz Henrique. Tá sendo individualista demais. É isso. É porque tá cansado. Exatamente. Quando você tá cansado, você toma a decisão mais fácil. Qual que é a decisão mais fácil? É o drible, não é a correria, não é a progressão. Mas ele teve 2 chances sábado contra o Atlético Paranaense. Um gol foi feito. E ele tá de cabeça baixa, ele não enxerga o jogador passando, o Igor Jesus passando pela esquerda. Teve um Savarino também pelo meio. Exato. E ele sai cara a cara com o goleiro. Aumentaram os jogadores convocados. O Almada não vinha sendo convocado para a seleção argentina e foi. O Bastos não vinha sendo convocado para a seleção angolana e pela segunda janela consecutiva merece demais. Será que tem um zagueiro angolano melhor que o Bastos? Acho difícil. Foi convocado. E na questão do Bastos ainda tem a viagem longa. O Savarino é fundamental para a Venezuela, né? Até foi reserva na Copa América, reserva do Soteldo, mas é convocado com frequência, joga com frequência. Tem o Igor Jesus agora também. Então, aumentaram os jogadores convocados do Botafogo. E esses caras, quando voltam, eles voltam mais desgastados. Tudo bem que a viagem é até tranquila no caso da seleção brasileira, né? O Chile é aqui do lado. E aí depois você vai para Brasília. 4 horas de viagem de avião. Então é relativamente tranquilo. Mas eu espero que esse bichinho que mordeu o Luiz Henrique aí não morda o Igor Jesus, né? É impressionante. Depois que ele voltou da seleção brasileira, o Luiz Henrique, infelizmente, caiu muito de qualidade. Fato é que o Botafogo está sobrevivendo mesmo nessa má fase do Luiz Henrique. Porque o elenco é muito bom, tem muitas peças de qualidade. O Savarino achou um passe absurdo pro Igor Jesus. O Igor Jesus foi muito frio. Como o Savarino joga, hein, Vitor? Olha, foi jogando demais. E que é achado baratinho, né? Uma contratação boa e barata. Daquelas que trazia menos expectativa, né? Mas é que hoje também com a SAF, cara, o Botafogo, ele tem um aparato profissional muito forte. Então tem muita gente muito boa de mercado. Esse mapeamento do Botafogo, né? Com o Rafael, com a galera que trabalha exatamente, né, nessa busca por nomes, às vezes, que não estão nas vitrines. Cara, ele é muito bem feito. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O Bastos, né, cara? Claro que tem a diferença de idade, mas olha aqui pra gente fazer uma comparação rápida. O Savarino custou 13 milhões de reais ao Botafogo. O Adson custou 26 milhões e 600 mil reais ao Vasco. Abraço, galera da 777. É incrível como... Que tava sendo um bom jogador até lesão. Um bom jogador, mas o Savarino... Mas se você pegar o comparativo inclusive o custo-benefício... Mas que é mais fácil fiz ótimos jogos do Adson também. Não, o Adson foi um bom reforço. Talvez um pouco caro, mas um bom reforço. Mas é só pra você fazer essa comparação. Porque muita gente fala, o Botafogo só tá lá em cima porque tem dinheiro. Porque o John Texel abriu a carteira. Beleza, Luiz Henrique e Almada. 2 contratações caríssimas. De peso. Mas o Botafogo não tem só eles como protagonistas. Ao ponto do Savarino, o cara da assistência, ter sido comprado por 13 milhões de reais. E o Igor Jesus, o cara do gol agora na seleção brasileira, ele veio sem contrato. O Botafogo não comprou o passe do Igor Jesus. Eu não digo que ele veio de graça, porque tem que pagar salários, luvas e tal. Mas ele veio a custo zero no quesito compra. O Botafogo não precisou comprar o Igor Jesus. Isso aconteceu com o Tiquinho, com o Eduardo. O Botafogo mapeia muito bem o mercado ao ponto de encontrar esses jogadores. São jogadores que ninguém, assim... Alguém conhecia o Igor Jesus? Não. O Savarino a gente conhecia do Galo. O próprio Eduardo, assim, não era um cara... O Eduardo jogou no Fluminense há 15 anos atrás, mas praticamente. Ninguém dava nada por ele. O ano passado foi muito bem, esse ano não tá tão bem assim, mas enfim. Júnior Santos. Júnior Santos, cara. A gente, fazia aqui até nossa, esse jogador, ele é esforçado, lembra disso? Sim. Ele é esforçado, mas, cara, na hora ele se enrola, não. Esse ano ele jogou muita bola até a lesão. E outra coisa, virou um trator fisicamente falando, né? Tem uma foto que mostra o Júnior Santos quando chegou e o Júnior Santos dele foi sacanagem, irmão. É impressionante. Então, assim, a gente tem que valorizar essas pequenas conquistas do Botafogo, que são fundamentais para a grande conquista, que não é o reality show lá da Record, a grande conquista que vai vir pela frente, porque o Botafogo vai ser campeão em algum momento. Se não for esse ano, que vem. Não, esse ano vai. Em breve, a qualquer momento, o Botafogo vai conquistar um acho que o Botafogo, cara, é muito favorito pro Campeonato Brasileiro. Apesar do Palmeiras só estar disputando essa competição, acho que o Botafogo, você vê, o Botafogo não ganhava em Curitiba desde 2008, são 16 anos de jejum.
e foi lá e ganhou, e eu achei pouco. O Atlético teve algumas chances, mas o Botafogo teve bem mais. O bola na trave, teve o Luiz Henrique desperdiçando 2 lances ali, ou seja, o Botafogo jogou com tranquilidade lá na Liga Arena, apesar de alguns sustos do Atlético Paranaense, que tá muito mal, a gente também tem que contextualizar isso. Atlético 31 pontos, tá flertando com o Z4, perigosa a situação do Atlético Paranaense, o semblante dos jogadores do Atlético mudou muito, os caras estão desacreditados, mas o Botafogo conseguiu uma vitória importante que não conseguia há muito tempo. E eu acho, cara, assim, Libertadores é que eu não sei, Libertadores é mais difícil, até pelo River tá ali também, né? E os aí, dois são difíceis, cara. O Botafogo tá preparado pra ganhar os dois, mas eu não coloco a palavra muito no favoritismo do Botafogo no Brasileiro, eu acho que o Botafogo é favorito, tem mais pontos, tá jogando bem. Esse tropeço muito do Palmeiras também. Esse tropeço o Red Bull Bragantino é do time que não tá jogando nada. Absolutamente pavoroso. E acréscimo eterno também lá no jogo, né? Porra, amigo, acho que foram 13 minutos, 13, né? deu 11 minutos. Depois deu mais 2. Eu não sei, realmente eu não acompanhei o jogo eu tava vendo o jogo do Botafogo, então não acompanhei o jogo do Palmeiras. Eu não sei se aconteceu alguma coisa assim extraordinária pra dar 13 minutos. Mas, pô, era até o Palmeiras fazer um gol e o Red Bull Bragantino, de novo, repetindo, não é mais aquele Red Bull Bragantino, por exemplo, do ano passado, um time fraco esse ano. Sem energia. Exato, tem que tomar ali o negocinho lá que patrocina. Mas enfim, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu uma vitória que a gente planejava até como certa, apesar de ser um adversário estava jogando em casa, mas o Palmeiras, cara, já em outras ocasiões bateu o Red Bull Bragantino. Então eu tô acreditando muito no título brasileiro do Botafogo. Fortaleza também ficou pra trás com essa derrota pro Grêmio. E o Fortaleza perdeu pro Grêmio. Teve também uma expulsão, né, no jogo do Fortaleza contra o Grêmio, que acabou culminando ali com o Grêmio. Do Grêmio ou do Fortaleza? Foi o Fábio. Fábio e o Mancuso. Mancuso expulso pelo Fortaleza e o Fábio, irmão gêmeo do Rafael, pelo Grêmio. Mas acho que o Fábio foi no banco, se não me engano. No banco mas eu tava vendo o finalzinho desse jogo aí. 80 minutos a e aí expulsão depois do o Grêmio Fortaleza. conseguiu a vitória com mais tranquilidade, enfim. Gol do Soteldo, 90 mais 1. Isso, que ele bate na trave, a bola volta pra ele. Aliás, volta pro outro jogador que cruza e o Soteldo pega de primeiro. Mas e o Mengão, hein? 9 pontos, um jogo a menos. Um jogo a menos, contra o Inter fora de casa. O jogo vai ser no dia 30 de outubro. Para aí, né? Do São Paulo pra baixo já não... Não, acho que São Paulo perdeu pro Cuiabá. Não dá pra perder pro Cuiabá, né? O Flamengo empatou com o Cuiabá em casa, mas todo esfacelado, naquela data FIFA, né? Tá, mas só pra gente pegar o Botafogo aqui, daqui a pouco a gente vai partir pros outros, tem uma situação que muito torcedor do Botafogo tá acreditando que é o Botafogo campeão das duas competições. Da Libertadores e do Brasileirão. Só a galera tá falando que teve um jogador no jogo do Palmeiras que saiu de ambulância. Então tá justificado aí. Qual a possibilidade, Vitor, que você vê disso realmente acontecer? Claro que a possibilidade existe, mas você acha que é grande? Do quê? Perdão. Do Botafogo conquistar os dois títulos? Os dois? Então, tem um joguinho aí que vai decidir tudo. Palmeiras e Botafogo. Esse jogo está marcado para a semana da final da Libertadores. Se a distância continuar em 3, 4, 2 pontos, e esse jogo se tornar decisivo, vai depender muito de como o Botafogo vai encarar essa partida. Porque se o Botafogo for a final da Libertadores... Você sabe onde vai ser? Vai ser Allianz Parque. No Allianz Parque. Se o Botafogo for pra final da Libertadores, ele joga dia 30 de novembro em Montevidéu. Não tem nenhum show, não, né? Em Montevidéu, não, perdão, em Buenos Aires. Por enquanto não tem nenhum show marcado. A princípio, Allianz Parque. Ele joga no dia 30 de novembro em Buenos Aires. E esse jogo contra o Palmeiras está marcado pro dia 1º de dezembro. E aí a CBF, obviamente, vai ter que remanejar. Ele pode ser depois da final da Libertadores ou pode ser antes. Se for antes, o Botafogo pode estar mobilizado para a final da Libertadores. E se for depois, o Botafogo pode estar de ressaca por um título ou por um vice-campeonato. Então é importante o Botafogo chegar nessa penúltima rodada com uma vantagem de 5 pontos em relação ao Palmeiras, para que esse jogo não se torne decisivo. Se esse jogo for decisivo, pode fazer diferença. Aliás, se o Botafogo conseguir esse feito, será o terceiro time brasileiro a conseguir no mesmo ano a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Santos, na época do Pelé, Flamengo em 2019, agora o Botafogo. E tem muita chance. Né? Um pouco difícil, mas... pouco difícil? Você acha que o Botafogo leva essas duas competições? Não, as duas não. Sempre vai descobrir um santo para cobrir outro, né? Então, algumas questões ali vão ficar no meio do caminho, não vão permitir. Acho que pode até acontecer, mas acho difícil.
Aqui, Só pra. Você sabe quais competições o Botafogo tá disputando, né? Sei, Brasileirão e a Sul-Americana. Não. É tipo isso. Ó. Libertadores. Libertadores. É porque tem a Sul-Americana que é outra competição. Tem, claro. Eu sei, pô. Mas olha aqui, o Luiz Henrique Souza falou que aí eu não sei, eu não ouvi também um comentário, mas o PVC disse que o jogo do Palmeiras com o Botafogo pode ser antecipado para o dia 9 de novembro. Eu não sei. Esse remanejamento de tabela aí tá acontecendo, né, de forma o Seja Esteja, né? falou que tem show no Allianz no dia 23 e 27 de outubro. Mas esse jogo tá marcado pra dezembro. Dezembro, 1º de dezembro. Não, é porque eu falei se teria show e eles estão falando aqui os shows marcados já. Né? Bom, a pergunta da outra chamada era se o Botafogo era o time mais confiável na briga pelo Brasileirão. E eu acho que é. O Palmeiras, mesmo nesses últimos jogos aí que ganhou, não jogou bem. E o Botafogo, mesmo quando não ganha, como foi contra o Grêmio, joga melhor. Só que desperdiça muita chance de gol. Então o Botafogo, mesmo quando não ganha, cria para ganhar. E o Palmeiras, quando ganha, às vezes não mereceu ganhar. Então, na hora do vamos ver ali, é mais fácil um time que cria muito ganhar um jogo do que um time que não cria nada ganhar sempre na cagada, né? Sempre com a ajudinha do... né? Nem sempre ele vai estar ali para colaborar. Então, o Botafogo é sim o time mais confiável e, como diz aí a chamada desse frame, o Botafogo quebrou um jejum de 16 anos sem ganhar o Atlético Paranaense lá dentro de Curitiba e abriu 3 pontos do Palmeiras. Como bem falou o Papo de Craque, né, é importante chegar no jogo contra o Palmeiras com, no mínimo, 4 pontos. Cara. Seria importante conseguir abrir mais um pouquinho, de 3 para 4 pontos, até o jogo contra o Palmeiras acontecer. E aí, mesmo que a gente, por acaso, perca o jogo, não perdemos a liderança. E aí, tem só 2 joguinhos para matar o campeonato. É a 36ª rodada, né? A 37ª contra o Inter e a 38ª contra o São Paulo, que pode estar de férias já e querendo entregar o campeonato para prejudicar o Palmeiras, que é rival direto deles, lá de São Paulo, né? Um dos arquirrivais do São Paulo. E além disso, é um dos times, é o único time, na verdade, né? Nesse atual contexto desse ano, que pode ganhar um tricampeonato seguido e igualar o feito histórico de São Paulo, 2006, 2007 e 2008, do Muricy Ramalho. Então o São Paulo não quer que o Palmeiras ganhe esse ano de jeito nenhum, né? Por ser um rival regional e por ser um time que pode igualar um feito único deles. Então, pode ser que a gente pegue um São Paulo querendo já entregar o jogo pro Botafogo. E o Palmeiras, se pegar o Fluminense querendo também entregar o jogo, pode ser que fique elas por elas. Mas o Fluminense pode não estar ainda de férias, pode estar ainda brigando contra o rebaixamento. E se isso acontecer, eles terão que tentar garimpar algum pontinho contra o Palmeiras lá dentro. Então, pode ser algo importante para nós. Mantendo esse um pontinho, né? Chegando contra o Palmeiras com 4 pontos, para aí, independente do que acontecer, ganhando, perdendo ou empatando, continuar na liderança, é importante porque com 2 joguinhos a gente consegue segurar essa vantagem aí e não perder para o Palmeiras esse título. E quem sabe até ganhar os 2 títulos, né? Contra o River Plate ou contra o Galo, numa possível final, caso a gente avance contra o Peñarol, que merece respeito. Bom, é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada postagem, shorts, vídeo ao vivo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos todos os dias muitos conteúdos. No mínimo, num dia muito ruim, 2 conteúdos. Mas num dia muito bom, como ontem, por exemplo, 5 conteúdos para vocês. Então, não perca a chance de ser avisado pelo YouTube sempre que tiver conteúdo aqui no canal. Então, valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.